Sem mais delongas, em virtude do atraso que a gente está hoje, eu vou passar primeiramente a palavra para o professor Ronaldo Campos Silva, que é mestre em Direito Processual e doutorando em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do curso de graduação em Direito do IBMEC e procurador da Fazenda Nacional. Bom, vou falar de pé. Muito boa tarde a todos, a todas. Me permita falar de pé, eu gosto muito de falar e acaba que, se tiver uma cadeira muito confortável, eu ultrapasso o meu tempo, aliás, 20 minutos, não é, doutor Hugo? Mas eu não posso deixar de iniciar essa pequena fala, fazendo assim uma saudação muito especial a todos aqueles que idealizaram e realizaram esse primeiro congresso de Advocacia Pública Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Posso garantir que, pelo menos nos últimos 20 anos, não tivemos iniciativas assim na cidade do Rio de Janeiro. Uma iniciativa, um congresso que reúne, então, o Procuradoria-Geral do município, do Estado, da Fazenda Nacional. É possível que um evento desse porte, com essa estrutura, seja inédito aqui no nosso Estado. Por isso, então, quero reafirmar a saudação aos coordenadores científicos, doutor André Alonso, doutor Daniel Ávila, doutora Fernanda de Paula e doutor Rafael Pepe. Agradeço também a oportunidade de participar dessa mesa, na companhia do meu amigo Maurício Faro, meu amigo Guilherme Socal, conhecer pessoalmente o doutor Hugo Maurel. É sempre uma honra, um prazer ver a Procuradoria-Geral do Estado, esse celeiro de grandes juristas. Não tenho dúvida nenhuma que é a casa, talvez a casa jurídica, casa de direito com mais história do nosso país. Isso aqui é a casa de José Carlos Barbosa Moreira, Luiz Machado Guimarães, Raimundo Faoro, Seabra Fagundes, Ricardo César Pereira Lira, Ricardo Lobo Torres e tantos e tantos e tantos juristas que nos influenciam e que tanto admiramos. Eu não pude vir na parte da manhã, não sei se alguém aqui já lembrou que exatamente ontem o nosso Código de Processo Civil completou 3 anos de efetiva vigência. Exatamente ontem completamos 3 anos de um novo ordenamento processual e como o nosso painel se destina ao trato dos aspectos controvertidos do contencioso fiscal, me ocorreu de tentar fazer aqui uma breve análise desses 3 anos. Acho que a gente ainda lembra do tanto quanto se acalentou em sonhos para esse novo Código de Processo Civil. Nessa época, eu e Socal, a gente estava no mestrado, né, Socal? A gente acompanhou e viu tantos desejos de mudança sendo acalentados durante o tempo de projeção do novo Código, né? Ele viria a reduzir o número supostamente excessivo de recursos, tornar mais célere os procedimentos, viria a efetivamente ser um loco de realização da mediação e da conciliação. Própria professora Ada Grinover, pouco antes de falecer, tem um estudo em que ela dizia que com o novo código o processo deixava de ser ou primariamente um instrumento de realização da justiça por meio de decisões adjudicadas. Indistintamente, ele era também um instrumento, um local de autocomposição dos conflitos em pé de igualdade. Quer dizer, havia, então, muito sonho de transformação de um novo Código de Processo Civil, que ia deixar a justiça brasileira mais eficiente, gerar mais economia, mais racionalidade na alocação de serviços públicos, né? Como aquele pai que, quando o filho ainda está
sendo gestado na barriga da mãe, ele já imagina grandes feitos heróicos da criança, da pobre criança que ainda nem nasceu. Era um pouco assim que nós, processualistas, nos comportávamos naquela época. E agora que o Código já tem 3 anos, me ocorreu de fazer uma pequena análise aqui para esse nosso encontro, comparativa do Justiça em Números 2016, ano calendário de 2015, e o Justiça em Números, o último que temos, que não é ainda de 2019, é o de 2018, ano calendário de 2015. Enfim, os números causam certo impacto. Então, no ano de 2015, pessoal, nesse estudo que nós conhecemos, apresentado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números. No ano de 2015, obrigado, as despesas totais do Poder Judiciário, 2015, no Código Antigo, somaram 79 bilhões de reais. No ano de 2017, esse valor subiu para 90,8 bilhões de reais. No ano de 2015, ele terminou com 74 milhões de processos em tramitação. 2017 já eram 80,1 milhões. A taxa de congestionamento, que tanto se falou aqui no painel anterior, que é o índice que mede, sabemos, entre o número de processos que são baixados e o número de processos que tramitaram durante o ano. Esse é um número importantíssimo. Veja que em 2015 o número geral era de 72,2%, e em 2017 oscila para baixo, de 72,2% para 72,1%. A homologação de acordos, porque, afinal, um dos grandes desejos era transformar o processo em um local de composição, de autocomposição do conflito, por meio de soluções, como disse, autocompositivas. Em 2015, nós tivemos 11,1% das sentenças homologatórias de acordo. Em 2017, 12,1%. Quer dizer, assim, a recorribilidade externa, que é justamente quando o recurso ele transfere o conhecimento de uma matéria recorrida de um órgão jurisdicional inferior para um órgão jurisdicional superior. A gente teve uma melhora. 14,6% baixou para 11,2%, mas efetivamente não é uma revolução no direito processual civil brasileiro. Esses números, eles expressam a crise da jurisdição, mas eles dizem muito com o processo tributário. O processo tributário é fundamental, é determinante nesses números, para o bem ou para o mal. Para que a gente possa compreender o impacto do processo tributário na jurisdição brasileira, vejam que dos 27 temas do Supremo Tribunal Federal com decisão de repercussão geral reconhecida e determinação de suspensão, dos 27, 18 são de matéria tributária. Quer dizer, 66,6%. É daqui da Procuradoria-Geral do Estado, o querido colega Marcos Vinícius Cardoso Barbosa, ele tem um estudo com o professor Luiz Roberto Barroso, conhecido estudo, que ele analisa, então, diversos temas, e ele faz um cálculo impactante. Diz, os números são de 2016, que em 2016 havia 324 temas pendentes de julgamento do Supremo com repercussão geral reconhecida. Repito, 324. Desse número, 117, ou seja, 36%, de natureza tributária. O que significava isso dizer? O que significava naquela época dizer? E esse número piorou hoje. Significava que se o Supremo julgasse um desses casos por mês, um tema de repercussão geral em matéria tributária por mês, ele demoraria
simplesmente 9 anos e 7 meses para cuidar de todo o estoque de temas de repercussão geral reconhecido em matéria tributária. Isso se nenhum tema fosse acrescentado. Quer dizer, os problemas do processo tributário são os problemas da jurisdição brasileira. E a gente não vai resolver os problemas da jurisdição brasileira enquanto não tratar especificamente dos problemas que envolvem o processo tributário. Deixa eu... O que eu quero dizer a vocês, pessoal, o que estou tentando dizer é que não é que eu considere que tenha sido inútil a existência de um novo Código de Processo Civil. Parece que ele era relevante. O Código de 73, como tantas vezes se dizia, era uma coxa de retalhos já. Houve transformações importantes. Não quero aqui puxar sardinha para a nossa brasa, mas os honorários de sucumbência dos advogados públicos refletiram em um extraordinário aumento, um extraordinário incremento na atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ampliou enormemente os seus números. Mas o que eu quero dizer, talvez esse seja o ponto, é que, em que pese ser boa a lei processual, a lei boa, ela não se aplica enquanto ela não é assimilada pelas pessoas. Veja que, por exemplo, lá o artigo 7º, quando diz todos os sujeitos do processo contribuirão entre si para a obtenção de uma decisão de mérito justa em tempo razoável, o tal do princípio da cooperação. A gente ainda tem advogados públicos que dizem não receber advogado. Isso no ambiente de processo cooperativo, convenhamos, não se justifica. E não adiantará a mudança da lei enquanto não assimilarmos, já vem de Spinoza aquela compreensão, a modificação de iure, não altera as dependências de facto, enquanto as condições reais permanecem as mesmas. O importante agora, então, é a gente tentar alcançar esse desiderato de um novo código a partir da assimilação de um novo modelo de jurisdição, inclusive no âmbito do processo tributário. E aqui, o tema dos precedentes é essencial, né? Eu acredito, sinceramente, que a gente não assimilou a lógica de que está sob a vigência de um sistema de precedentes. A gente continua agindo da mesma forma como sempre agiu, citando emendas, sem fazer distinções, órgãos jurisdicionais inferiores adotam a jurisprudência do tribunal sem identificar ratio decidente. Nós argumentamos com base em emendas e pouco passamos disso, né? Há um jurista britânico, Neil McCormick, ele nos diz o que precedentes são decisões anteriores que funcionam como modelo para decisões posteriores. E a gente sabe, então, que nesses precedentes há uma parte dispositiva que vale lá para o caso concreto, e uma ratio decidente, que funciona como norma jurídica geral aplicável à generalidade dos casos. Enfim, isso é básico nas lições de precedentes. O que me parece, e aqui é o ponto que quero chegar, é que a gente precisa compreender que essa norma jurídica que se extrai da ratio decidente de um precedente, sendo o precedente de natureza tributária, a norma jurídica contida no precedente é também de natureza tributária. De modo que a sua interpretação, como também a sua aplicação, deve guardar deferência
ao Estatuto Constitucional dos Contribuintes. Se a gente tem, então, toda uma estrutura dogmática, teórica, acerca da interpretação e aplicação das normas tributárias, essa estrutura precisa ser e precisa dialogar com as normas jurídicas de natureza tributária que decorrem dos precedentes, e a gente não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Não tem nenhuma preocupação quanto a isso. A gente aplica um precedente tributário num caso concreto e não presta contas, não dá nenhuma deferência àquele acervo de garantias constitucionais dos contribuintes. Como também não temos, vejam, nenhuma normatização nacional, pelo menos, acerca de como os precedentes se aplicam na administração tributária. Então, há iniciativas louváveis da PGFN, algumas normas do Estado do Rio de Janeiro, outras de alguns municípios, mas a gente não sabe até que ponto a administração tributária é obrigada a aplicar precedentes, senão aqueles a que a Constituição atribui eficácia erga omnes e submissão à administração. Mas todos os demais a gente não tem, de modo que somos realmente carentes disso. Frederick Schauer, que é um jurista, acho que ele é da Universidade de Virgínia, o que ele nos diz? Que na verdade, a gente em tributário, a gente fala muito do princípio da isonomia tributária. Mas ele trata, na verdade, ele não é um jurista, ele é um filósofo. Aliás, o McCormick o que acontece? Ele trata do princípio da coerência. Na verdade, o Estado precisa tratar os indivíduos de maneira coerente. Que coerência é essa? Essa coerência se subdivide em isonomia e precedente. Tratar o administrado com coerência no espaço, isonomia. Tratar o indivíduo com coerência no tempo, precedente. Essa é a importância do respeito aos... Daí decorre a importância máxima do respeito aos precedentes em matéria tributária. Porque a Constituição, se não fala em coerência, consagra o princípio da isonomia. Isonomia apenas no estado, no espaço. Precedente no tempo. Nós não alcançaremos sucesso na prestação de uma jurisdição tributária justa sem o efetivo respeito aos precedentes, e isso pressupõe uma normatização nacional que trate do modo pelo qual a administração pública respeitará ou aplicará os precedentes, com aquiescência, com possibilidades de não aquiescência, mas um regime, uma normatização nacional. Sem dúvida nenhuma, não bastará assimilar as normas do Código de Processo Civil em nossas vidas de operadores do direito. A gente tem desafios grandes para tornar o processo tributário mais justo, mais eficiente, mais efetivo. E o meu modo de ver passa necessariamente, aliás, já passou da hora da gente botar a mão no processo administrativo fiscal e alterar aquilo. Um processo administrativo fiscal em que um voto vale 2, um processo administrativo fiscal em que o contribuinte ajuiza ou demanda administrativamente, perde, e aquilo não vale mais absolutamente nada para uma repetição de uma demanda absolutamente idêntica no âmbito judicial, não atende ao princípio da eficiência do Estado brasileiro, que não é a eficiência da administração ou da jurisdição, é a eficiência do Estado brasileiro. O processo administrativo fiscal não pode ser uma via de mão única ou um faz de conta desde que o contribuinte perca. Eu sei que é difícil para o contribuinte, para a gente assimilar isso, vai ser difícil a gente alterar esse tipo de coisa, mas o processo administrativo tem que ser alterado. Primeiro, para transformar, para que
lá penetre a lógica do devido processo legal, expurgando a lógica de que se há de nomeações corporativas, de que há empates de julgamento porque há juízes parciais, e uma lógica de que o voto de Minerva pode valer 2. Isso não tem, no meu modo de ver, nenhuma possibilidade de aplicação num sistema processual regido pela lógica do processo justo. E, por fim, a execução fiscal, do jeito que está, não dá mais. Os números são terríveis. O índice de congestionamento de 92%. Recuperação do crédito, o Gilson falou, né, Gilson? Condução das execuções fiscais que ascendem à etapa de leilão de 0,02%, o que equivale a uma taxa de recuperação de 1,1% ou 1%, em alguns anos 0,8%. É um gasto excessivo e inútil de processo e de tempo. Por isso que, no meu modo de ver, a gente começa a transformar isso quando as execuções fiscais forem ajuizadas e tão somente com a indicação de bens penhoráveis. A jurisdição estatal não pode ser um cartório para a identificação de bens do devedor. Quem tem que fazer isso é a administração pública. A administração pública identifica os bens e a ajuização. Com ou sem, a meu modo de ver, sim, com um bloqueio prévio, administrativo, temporário, de curto tempo. Mas ainda que não seja, o que não pode haver é essa enormidade de execuções fiscais sendo ajuizadas sem nenhuma efetivação. Então, me parece, 3 pontos, e era essa a minha humilde contribuição. Proclamar proclamar reflexão em lugar nenhum lugar é melhor do que na Procuradoria-Geral do Estado, né? Como falei, berço de tantos juristas. Proclamar uma reflexão acerca de uma normatização quanto à aplicação dos precedentes em matéria tributária no âmbito da administração, como isso vai se dar, né, em cunho nacional, alterar o processo administrativo e a execução fiscal, né? Enquanto isso não ocorrer, a gente vai apenas patinar em números lamentáveis, ano a ano, com os relatórios de justiça em número. Quem sabe, no segundo congresso, a gente possa até desenvolver uma análise mais otimista, né? Se bem que, sabe, aqui eu nem sei, eu falei, e agora eu vou me desdizer. Que, muito sinceramente, eu acho que um Estado administrado por gente que quer acabar com o marxismo cultural, que é contra globalismo, que é contra, enfim, eu acho que a gente está numa entre-safra de lucidez, que talvez seja melhor esperar uns 4 anos para que a gente possa conduzir discussões mais densas. Muito obrigado a todos e passo a palavra aos meus colegas. Obrigado. Eu queria agradecer as palavras do professor Ronaldo, que conseguiu, com a rapidez e a celeridade, perpassar por quase todos os problemas da recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, sem perder a profundidade que sempre lhe cabe. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Maurício Faro, que é sócio do Barbosa Musnic Aragão Advogados, ex-conselheiro do CARF e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB RJ, que vai tratar do tema prova antecipada no processo tributário.
Alô. Bom, boa tarde a todos. Acho que eu primeiro gostaria de agradecer o convite feito pela organização do evento, no nome dos meus queridos amigos Rafael Pepe e Daniel Ávila. Depois dessa fala incisiva do Ronaldo aqui, eu pensei em simular um mal-estar súbito, para não ter que tratar de tema nenhum, né? Porque a gente sempre aprende com esses eventos, né? Pode até não concordar com tudo, mas a gente aprende, para pensar, reflete algumas coisas, porque eu acho, e eu defendo isso há muitos anos, assim, acho que a gente não evolui sem diálogo, eu estou muito convencido. Acho que o modelo que a gente tinha de confronto, às vezes até beligerante, ele está ultrapassado e ele não tem mais saída. Acho que eu acredito muito na conversa, sabe? Eu acredito na composição. Obviamente, a gente vai ter que discutir, vai ter que brigar o bom combate em diversas ocasiões, como a gente já brigou. Eu assisti a palestra do Dr. Gilson e eu escrevi, inclusive, eu acredito muito de que a gente não pode a pretexto de proteger o exercício da livre iniciativa, aceitar a concorrência predatória que a sonegação contumaz ela traz, né? Eu só tenho muito cuidado com esse argumento quando ele é usado vazio. Eu acho que esse argumento é um argumento, como a Procuradoria fez no caso da American Virginia, esse argumento tem que ser demonstrado, né? Ele tem que ser materializado, porque eu acho que a gente não pode... Isso não é um argumento solto, conceitual, é um argumento que, para ser demonstrado, ele tem que ser explicitado, e foi isso que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez no caso da American Virginia, que é um caso famoso, e que, inclusive, gerou, se não o primeiro que eu tive conhecimento, distinguish que o TRF fez da segunda região para afastar as 3 súmulas do Supremo, aquele caso concreto, né? Bom, o nosso querido amigo Ronaldo, né, a gente devia chamar ele de Grêmio Recreativo Escola de Samba, porque ele termina a coisa de uma maneira assim empolgada, e eu fiquei aqui pensando o que ia dizer. Eu concordo com várias coisas que você disse, Ronaldo. Eu acho que o voto de qualidade ele é um instrumento que tem que ser repensado. Eu acho que o processo administrativo, e aí falando do nosso 70235, que me parece uma regra mais fácil de ser analisada, porque está há mais tempo, tem mais material produzido sobre ela, eu acho que ele precisa de alguns aperfeiçoamentos, e é isso que eu queria tratar aqui. Como eu falei, eu fiquei muito feliz com o convite, com a troca, com a oportunidade de estar mais uma vez aqui na PGE. Eu fico até inibido quando alguém me diz que eu sou professor, né? Ainda mais no meio dessa turma aqui. Eu sou advogado, assim. Até dou umas aulinhas de vez em quando, aí, quando o pessoal convida, mas então a minha perspectiva aqui é passar um pouquinho da minha experiência prática, porque eu acho que a gente tem que buscar alternativas, como eu falei. A gente tem que, acho que, tentar focar nos litígios que são necessários. E já que eles são necessários, eles têm que ser feitos da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz possível. E uma dificuldade que eu tenho me deparado muito, e me deparei nos 5 anos que eu fiquei no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como conselheiro, é a questão da prova. Por quê? Porque me parece que diversos órgãos julgadores de primeira instância, talvez mal inspirados na jurisprudência defensiva do STJ, eles têm liminarmente tolhido a produção de prova pericial. E a gente sabe que discussão tributária é muito mais, prova, né? ICMS é prova, imposto de renda, CSL, a gente tem questões que o argumento jurídico ele precisa ser validado ou antecedido por uma produção de prova pericial. Então, só que, infelizmente, muito embora diversas vezes o contribuinte formule os quesitos adequadamente, suscite as razões daquela determinada prova ser produzida, esse requerimento tem sido indeferido. Até numa inobservância da instrumentalidade que o processo administrativo observa. Quer dizer,
Às vezes o argumento, você não quesitou direito, você não apontou claramente o que você queria. Me parece um contrassenso esse cerceamento. E durante vários anos, a solução para esse tipo de problema era a judicialização prévia do tema. Não de maneira direta a ensejar, né, a renúncia à esfera administrativa, mas aquele mandado de segurança que tangencia a questão e ante o cerceamento de defesa referente ao indeferimento da prova pericial, buscava, via mandado de segurança, suspender o processo e realizar aquela prova. E aí a gente tinha um desserviço ao que a gente busca, que é eficiência e celeridade. Por quê? Porque eu startava um processo judicial que não tinha um fim em si mesmo para realizar uma prova que poderia ter sido admitida pela esfera administrativa. Esse é um dos problemas. Um outro problema que eu vejo e que eu acho que demanda também aperfeiçoamento é que, em muitas situações, a perícia necessária para aquele caso não pode ser realizada pela aquele órgão julgador, porque o Estado, lato sensu falando, não tem um perito apto a realizar aquele trabalho pericial. Bom, mas se eu tolho o contribuinte de realizar uma prova que ele entende relevante, e ainda assim eu ratifico, lembrando aqui que o processo administrativo é um ato de controle do lançamento, que é o ato administrativo realizado pela fiscalização, e ratifico, então, o crédito tributário lançado, eu estou, sim, tolhendo o direito de defesa do contribuinte e, mais uma vez, gerando uma demanda desnecessária, que é uma demanda lateral. Bom, mas me parece que o novo Código de Processo Civil trouxe uma solução para essa questão. Uma solução que já está sendo utilizada e é uma solução que, se não traz, né, a efetividade que o Ronaldo colocou e que a gente precisa no curto prazo, ela permite uma ampla defesa de contraditório mais ampla, que vai possibilitar, inclusive, a eventual resolução do contencioso na esfera administrativa, ou então vai dar subsídios. Eu gostei muito do que o Felipe Bastos falou aqui, da questão da transação, vai dar subsídios ao contribuinte de, eventualmente, desistir daquela demanda, porque ele vai perder aquilo lá. Porque o que eu acho muito ruim é você passa 5, 6 anos na expectativa de que aquela prova vai resolver o seu problema e o órgão administrativo reiteradamente te impedindo de realizar aquela prova. Aí, quando você vai a juízo e realiza aquela prova, você vê que a prova não foi boa para você. Quer dizer, você olha o dispêndio de energia, de dinheiro, de ambas as partes que a gente tem nesse caso. Eu acho que e aí me parece que o novo Código de Processo Civil, até inspirado no princípio da cooperação entre as partes, no reconhecimento de que a prova não é mais do juízo, a prova é da parte, ele avançou ao estabelecer o 381, né, que fala da prova antecipada. Porque no CPC antigo, a gente tinha aquela medida cautelar antecipada de provas, que eu já vi sendo bem usada, inclusive na Justiça Federal. A gente conhece um caso que o contribuinte, acho que eram cinco execuções. Estou aqui, porque, na verdade, quem entende das coisas é o Joseph. Eu fico aqui só para aparecer, entendeu? Eram 5 execuções e o valor era extremamente relevante. Era um auto de arbitramento feito em 94, um negócio desse. Ronaldo ainda estava no colégio, né, Ronaldo? 94? E o contribuinte não tinha condições de garantir aquele juízo para fazer a prova pericial. E aí eles fizeram uma cautelar antecipada de provas, a Procuradoria peticionou, indicou assistente, etc. E eu me lembro que o contribuinte falava o tempo todo assim, olha, eu devo, mas não é isso aí, porque esse arbitramento está errado. E aí, nessa ocasião, a gente pegou, então, essa sentença
proferida, que a sentença na prova pericial ela só homologa o laudo, né? Ela não faz juízo de valor, e apresentamos nas execuções, e o débito foi revisto. E essa revisão, obviamente, beneficia o contribuinte, mas beneficia também o ente público, porque a gente tem hoje, a sucumbência é um problema concreto, além da questão do acervo, da gente ter que reduzir. Porque, veja, eu estou aqui na Procuradoria do Estado, eu já fiz essa pergunta num evento com a PFN, se a gente aqui puder escolher, ninguém vai querer ficar discutindo parcelamento, exclusão, refis e PRT, a gente vai querer discutir as questões que são, de fato, sensíveis e desafiadoras, do ponto de vista intelectual e relevante, né, para as partes que a gente defende. Mas nessa ocasião, quer dizer, ao invés de litigar com o processo 5, 10 anos, a gente resolveu, o débito foi revisto quando a prova pericial foi analisada, inclusive a Procuradoria remeteu para a Receita para que confrontasse aquele laudo com de fato, a revisão de base, e o saldo que o contribuinte sempre entendeu que devia, foi incluído no PRT. Acho que é isso que se busca. Agora, qual era o desafio no Código de Processo antigo? Um apego formal a muitos juízes à questão da necessidade de perecimento para autorizar a cautelar antecipada. Por quê? Porque, então, no exemplo que eu dei, vejam, se o contribuinte apresenta uma impugnação administrativa e pugna para uma prova pericial, a prova é indeferida, ele recebe o julgamento da junta, faz o recurso, suscita nulidade, etc. Para que ele esperar o término daquele processo, se ele já pode fazer uma prova agora, inclusive apresentar o subsídio para o órgão julgador que vai analisar o caso? E isso traz a perspectiva de que, eventualmente, se reconheça que aquela perícia demonstra um erro de premissa adotado pela fiscalização e, consequentemente, cancele o auto de infração, ou o órgão julgador pode entender que, a despeito do laudo pericial, ele ratifica o auto de infração, e aí o contribuinte, já com o laudo realizado, percebendo que o laudo pericial não atendeu, não lhe permitiu alcançar o resultado que ele esperava, talvez desista de seguir com aquela demanda. E esse instrumento, inclusive, já tem sido utilizado. A gente teve a oportunidade de atuar num caso que a discussão era se determinados produtos estariam cobertos pelo convênio número 1, que é aquele que trata de produtos médicos, né, ou não. Entendeu a fiscalização que não estariam. Produtos médicos. Contribuinte firme de que é igual. É o mesmo estente, tem a mesma destinação. Eu não sou médico. Imagino que os fiscais do CMS também não são. Requerendo a perícia, o fundamento para indeferir foi, bom, o Estado não tem profissional apto para fazer isso. Então, nada melhor do que ir a juízo, então, discutir. Fazer uma ação de antecipação de provas, né? Porque, nesse caso, veja, você até pode admitir que, a despeito da destinação ter a mesma, se eu tiver uma posição mais conservadora com relação à interpretação da isenção, eu posso até concluir de que o fato de ter a mesma destinação não afasta a literalidade do convênio. Mas eu objetivamente avanço a reconhecer que o produto é o mesmo. A gente teve um caso interessante aqui no estado do Rio de Janeiro, que um processo administrativo que não é tributário, mas eu acredito que o exemplo cabe como uma luva para a questão que a gente discute aqui, porque é um processo administrativo do INEA. O contribuinte sustentava que aquele produto não tinha o condão de ser poluente, como a fiscalização do INEA atestava que era, e me parece que não existe outra alternativa que senão a prova pericial para sanar essa questão. O problema é que o INEA não estabeleceu o perito e não suspendeu o processo. Então, essa empresa foi a juízo, e a decisão da 10ª vara ela é bastante interessante, e ela reconhece, inclusive, a modificação trazida pelo novo CPC. Por quê? Porque o 381 hoje,
estabelece o seguinte: a produção da prova antecipada será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de conflito. E inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajustamento da ação. E me parece que esses dois últimos incisos aqui autorizam completamente essa proposta que a gente está apresentando aqui. Quer dizer, por quê? Porque se eu produzo a prova e digo que aquele resíduo não tem o condão de ser poluente, como a INEA diz, me parece que eu tenho a demonstração de que a premissa adotada no laboratório do auto está errada. E aí, consequentemente, eu trago subsídios para que o julgador administrativo eventualmente cancele aquele auto de infração, o que atinge o objetivo do novo CPC, que é de reduzir as demandas desnecessárias. Para quem quiser anotar, a decisão da 10ª Vara de Fazenda foi proferida no processo 030-2911, 45-2016, 819-000. E é interessante porque o magistrado, ao deferir a liminar, e essa liminar não foi, inclusive, objeto de agravo, o que eu acho que a gente tem que reconhecer. Por quê? Porque ela não traz prejuízo. Qual o prejuízo que essa liminar traz? Ela suspende o processo administrativo enquanto a perícia é feita? Se a prova é da parte, eu não posso tolher a parte de produzir essa prova. E aí o magistrado reconhece, olha, compulsando, tem por bem acolher o requerimento considerando o novo figurante processual que assegura verdadeiro direito autônomo à prova para além da positivação de urgência pelo risco de perecimento. Esse é o cerne do interesse jurídico processual na ação probatória era proposta, hipótese de cabimento não acautelatória, restando evidenciada a finalidade da prova, posto assentada em situação de fato e de direito existente e teleologicamente ligada à possível anulatória. Então, me parece, e eu sou um otimista, porque eu sou corintiano, né, cara? Então, se eu não for otimista, um corintiano no Rio de Janeiro que até agora está conseguindo fazer seu filho de 4 anos ser corintiano. Então, eu acho que eu tenho motivos para comemorar. Porque flamenguista é que nem praga, rapaz. Na creche dele tem uns 9, é um negócio impressionante. De onde você imagina, surge um flamenguista que fica Mengo. Então, o trabalho lá em casa é constante. Então, assim, eu sou um cara otimista e eu acho que essa medida, que tem sido pouco divulgada, não sei se os colegas aqui da Procuradoria já se depararam com uma medida dessa, pode ser uma boa saída para a gente tornar o processo administrativo mais maduro, mais pleno e, consequentemente, reduzir o nível de demandas desnecessárias, que é o que todos nós aqui buscamos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer as palavras do professor Maurício, que jogou novas luzes nessa questão da perícia, que realmente é um problema para quem vive no dia a dia do contencioso tributário. E agora eu queria passar a palavra para o meu amigo e colega Guilherme Socal, que é mestre em Direito Processual pela UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os coordenadores na pessoa do Dr. André Alonso, que me fez o gentil convite para participar desse evento. Cumprimento o Dr. Hugo, que preside a mesa, que é meu amigo. Cumprimento o Ronaldo e o Dr. Maurício, que são ótimos companheiros de mesa, e Ronaldo especialmente pelas lembranças do mestrado. Bom, meu tema hoje é um tema muito específico e diria técnico, mas é uma coisa bem específica mesmo, que é tentar definir o que o STJ decidiu sobre prescrição intercorrente no último repetitivo julgado em outubro de 2018. Tentar definir o que ele decidiu, identificando os conteúdos das teses que o STJ fixou, e também criticar, porque há muito a ser criticado, a meu ver, não sei se os colegas concordam, há muito a ser criticado nessa decisão. É um repetitivo, RESP repetitivo 1340.553, 1340.553, para quem quiser anotar,
e ele definiu questões importantíssimas sobre a contagem dos prazos do artigo 40 da LEF. Esse é um tema que é técnico, que é específico, mas é um tema que retrata um problema maior, que é o drama do processo de execução, seja ele fiscal ou não, seja no Brasil ou no mundo, porque a execução sofre de um drama de inefetividade que gira em torno de 3 fatores. Por um lado, o devedor ardiloso, que não se furta a esconder seu patrimônio. Isso é um problema para a execução. O segundo problema da execução é o credor que ajuiza irresponsavelmente execuções que sabe que não chegarão ao final de modo proveitoso. O segundo fator, no Brasil e no mundo, para um drama na execução. E o terceiro fator é uma indiferença burocrática na condução da execução pelo agente que conduz no Poder Judiciário ou, em outros países, os agentes privados da execução. Então, uma solução, e aí eu já estou adiantando o final da minha exposição, uma solução para o drama da execução precisa passar por esses 3 fatores: o devedor ardiloso, o credor irresponsável e uma indiferença burocrática na condução dos atos executórios. Para isso, eu organizei minha exposição em 3 pontos. Primeiro, eu vou explicar a letra do artigo 40 da LEF, depois eu vou dizer o que o STJ fixou sobre o artigo 40 da LEF nesse último repetitivo, e depois eu vou apontar alguns problemas, se Deus quiser e der tempo. Vocês podem ver que eu fiz um PowerPoint, eu estou dizendo isso porque eu estou orgulhoso, porque eu nunca tinha feito um PowerPoint para uma palestra, mas acho que esse tema, se eu não fizesse PowerPoint, eu perderia a atenção dos senhores, porque são muitas coisas, então eu fiz um PowerPoint. Estou realmente orgulhoso, mas vou ter dificuldade de manusear, então qualquer coisa o Hugo me acode aqui. Primeiro ponto. Vamos olhar para o artigo 40, numa visão lírica, abstrata, sobre o significado mais evidente das suas palavras. Ele incide, em primeiro lugar, em 2 hipóteses específicas, hipóteses fáticas que estão no caput do artigo 40. Eu digo isso porque não é toda a paralisação da execução fiscal que atrai a incidência do artigo 40. São 2 hipóteses fáticas: não localização de bens do devedor ou não localização do próprio devedor. Isso significa, segundo o STJ, de longa data, que se a fazenda der mole numa execução fiscal, quando o devedor descumpre um parcelamento e ela não continua a tocar a execução fiscal, isso não atrai o artigo 40, porque não é, repito, uma paralisação da execução fiscal que se subsuma às hipóteses materiais do artigo 40. E também, é claro, o artigo 40 não atrai os casos em que se discute a prescrição originária do crédito, porque, repito, ele só se amolda a essas 2 hipóteses materiais. Então, sempre que se falar em prescrição intercorrente na execução fiscal, é preciso fazer uma ressalva, porque se estiver em jogo o artigo 40, só essas 2 paralisações é que atraem o regime que eu vou falar agora. Esse regime é substancialmente composto por, até agora tudo certo, por 2 prazos: um prazo de suspensão e um prazo de prescrição. Se nós olharmos para o parágrafo 2º do artigo 40, veremos que esse prazo de suspensão é de 1 ano. 1 ano, tamanho do prazo de 1 ano. E o segundo fator que está no artigo 40 sobre esse prazo de suspensão é, olhando mais uma vez para a letra do artigo 40, o ato que gera início desse prazo, o termo inicial desse prazo. Segundo a letra do artigo 40, é um ato de suspensão do processo. Letra do artigo 40. Portanto, prazo de 1 ano de suspensão e termo inicial a contar de um ato de suspensão. O segundo prazo que está no artigo 40 da LEF é um prazo de prescrição. Prazo de prescrição, prescrição intercorrente, com essa ressalva que eu acabei de fazer sobre o âmbito de incidência do caput. Esse prazo tem uma relação com o prazo de suspensão porque ele ocorre depois do prazo de suspensão. Enquanto vigora a suspensão, não vigora a prescrição. Isso é uma relação que decorre do próprio caput. E não é, aí é importante fazer uma ressalva, esse prazo de prescrição, quanto ao tamanho dele, não necessariamente é de 5 anos. Para os créditos tributários, a gente pode imaginar que sim, porque é esse o que está no CTN, mas para os créditos não tributários, não necessariamente. Isso não é uma regra, depende de qual a lei de direito material que discipline o prazo extintivo do crédito não tributário. Então, uma ressalva que o próprio STJ fixou, cuidado ao dizer que é de 5 anos, depende, porque a execução fiscal, o estudo da execução fiscal é complexo, porque ele abarca créditos tributários e não tributários e o regime varia conforme o caso. Bom, nesse parágrafo 4º do artigo 40, está dito
estão fixadas palavras que nos gerariam a interpretação mais evidente sobre o termo inicial do prazo de prescrição. Seria um ato de arquivamento, uma decisão de arquivamento. Isso é o que está no parágrafo 4º do artigo 40. Bom, vamos agora, segurem-se, para o precedente. Isso aqui é uma forma de protesto, porque eu repliquei o texto do artigo 40 de modo a protestar contra o que virá logo a seguir, porque o STJ, os senhores devem saber, seguiu aquela ideia de ousadia e alegria para praticamente reescrever o artigo 40. Ousadia e alegria, eu diria pragmatismo, porque foi bem pragmático. Se vocês olharem o voto do relator, ele declara uma intenção de dar conta de processos nas prateleiras. Isso está ao longo do voto do relator, não estou inventando palavras. Vamos olhar, então, para a primeira tese fixada no STJ. Mas antes de olhar para essa primeira tese, eu queria fazer um alerta. Por quê? O STJ decidiu isso quanto à execução fiscal, prescrição intercorrente na execução fiscal. Mas o que ele decidiu ali, senhores, quem é advogado privado, falando para o Maurício, valerá para os senhores. Porque o CPC de 2015, no artigo 921, em seus parágrafos, imprimiu uma disciplina muito similar a essa do artigo 40 da LEF. Então, é muito provável que aquilo que o STJ decidiu agora para a prescrição intercorrente na execução fiscal valha, em algum momento, para as execuções de credores privados. E também a reforma trabalhista incluiu um dispositivo expresso na CLT sobre prescrição intercorrente. Então, quando as pessoas comemoram essa decisão do STJ, os credores, os particulares, o outro lado do time, da bancada, mas eu faço um alerta de que estamos todos no mesmo barco. O que foi dito ali, tendencialmente valerá para qualquer execução, qualquer que seja crédito, qualquer que seja o crédito. E acho que o melhor seria fazer, tal como em um avião, né, é desejar para quem está ao seu lado no avião um bom voo. Que eu acho a coisa mais bonita, né, mais generosa que existe, é se desejar para quem está do seu lado no avião bom voo. Primeira tese que o STJ fixou. Não há uma decisão necessária de suspensão para que comece o prazo de suspensão de 1 ano. Isso está na tese 4.1 da STJ. Não há uma decisão necessária de suspensão. O prazo começa da ciência da fazenda quanto à não localização do devedor ou dos bens penhoráveis. A ciência da fazenda já desencadeia o prazo de suspensão por 1 ano. Primeira tese fixada. Segunda tese que o STJ fixou, e a numeração é minha, tá? Porque eu decompus ou juntei conforme eu achei mais claro. Segunda tese que o STJ fixou, ele esclareceu o que é o conteúdo do caput, dessas hipóteses materiais do caput do artigo 40. A primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor se subsume ao caput. Então, não localização para o STJ, nesse repetitivo, significa tentou uma vez, não deu, começa o prazo. Em outras palavras, juntando a primeira com a segunda tese, tentou uma vez uma penhora, não deu certo, a fazenda, tendo ciência dessa penhora frustrada, começa o prazo de suspensão. Terceira tese que o STJ fixou nesse repetitivo. A prescrição não flui de uma decisão de arquivamento, como estava no parágrafo 4º do artigo 40. Ela flui automaticamente ao final do prazo de 1 ano. Então, o prazo, trabalhando com a regra geral, é 1 mais 5 automático, sem que haja necessariamente uma decisão de arquivamento. Ela é desimportante para a fluência do prazo de prescrição. Isso refletindo, claro, a súmula 314, né? Nesse ponto não inovou tanto. A quarta tese que o STJ fixou foi dizer que, uma vez correndo esse prazo de suspensão e de prescrição, o que gera a interrupção desse prazo não é um mero requerimento da fazenda. Não basta pedir uma penhora qualquer. É preciso constrição efetiva ou localização efetiva do devedor. Se for pedida só uma penhora, isso é desinfluente para o prazo de prescrição, que continua a correr. Só quando efetivado esse ato de constrição é que se fala em interrupção. E aí havia uma dúvida no acórdão do repetitivo, mas os EDs, julgados agora, semana passada, os EDs esclareceram que isso é interrupção. Então o prazo recomeça para 1, suspensão, mais 5.
Então, a efetiva constrição gera a interrupção dos prazos do artigo 40. A quinta tese do STJ tenta acomodar um problema crônico do nosso processo civil, que é imputar ao credor uma demora que não é dele, que é do Poder Judiciário na condução da execução. E ela diz o seguinte: se a fazenda requereu a constrição, olhando agora para os bens, talvez seja algum ministro, se a fazenda requereu a constrição dentro do prazo de 1+5, mas a efetivação, a prática desse ato só ocorreu 7 anos depois, então a fazenda requereu no prazo certo, mas a demora do cartório fez com que só fosse efetivada 7 ou 10 anos depois. Para o STJ, é preciso cumprir aquele ato requerido na hora certa e, se a penhora for efetiva, há interrupção retroativa, desde a data do requerimento. E a sexta tese do STJ é uma aplicação da instrumentalidade do processo para os vícios de desrespeito às intimações do artigo 40. O que o STJ disse? Se alguma intimação do artigo 40 não for feita validamente à fazenda só pode alegar vício, e esse vício só será acolhido se ela demonstrar que, se tivesse sido intimada, teria apresentado uma causa de interrupção da prescrição. Então, o prejuízo para o STJ, na alegação de descumprimento do artigo 40, esse prejuízo depende de apontar, de demonstrar uma causa de interrupção da prescrição pela fazenda. Se ela não apontar, ela não pode só alegar que descumpriu-se o artigo 40. Mas ele fez uma ressalva, porque para o STJ, a primeira intimação da fazenda, aquela intimação que eu disse que desencadeia o prazo de suspensão, essa é de prejuízo presumido. Se a fazenda não for intimada da não localização, o prejuízo é presumido. E a sétima tese do STJ é que a decisão que decreta a prescrição, que reconhece a prescrição ao final, ela precisa ser fundamentada especificamente quando ao termo inicial de cada um dos prazos do artigo 40. Então, são essas as 7 teses que eu enxerguei na decisão do STJ e que, nessa primeira parte, eu quis expor para os senhores para tentar clarear um pouco mais o que foi decidido. Nessa segunda parte, eu quero mostrar alguns problemas que, a meu ver, existem nessas teses. E esses problemas, repito, estamos no mesmo barco, podem valer para os senhores logo em seguida, com a aplicação do CPC 2015. O primeiro problema é, agora fica lá o meu protesto eternamente ali, que é o texto do artigo 40, demonstrando a minha insatisfação porque ele foi desrespeitado. O primeiro problema é quanto à primeira tentativa, aquela ideia de que pede-se alguma coisa e, frustrada essa primeira coisa, começa o prazo do artigo 40. Isso nada mais é do que proclamar que existe prescrição sem inércia, desconsiderando a inércia como um fator relevante para perder direitos pelo decurso do tempo. Isso a STJ não teve receio nenhum de dizer, mas eu acho que há uma relação entre inércia e prescrição, que é uma relação que decorre da Constituição, porque se há o acesso à justiça e se o caminho do processo é um caminho válido para perseguir a efetivação do seu direito, você não pode punir aquele que faz o caminho regular de um processo judicial. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa lembrar que há no CPC, na LEF, meios executórios que dependem da frustração de outros meios executórios. Em outras palavras, meios executórios subsidiários, que dependem da frustração da tentativa anterior de outros meios executórios. Isso vale para a penhora de faturamento e vale para a penhora de estabelecimento empresarial. Então, se a lei processual coloca à disposição do credor vários meios executórios, como se fosse uma caixa de ferramenta para que ele consiga escolher um meio executório respeitada a menor onerosidade, a lei processual não pode ser interpretada de modo tão incoerente para impedi-lo de usar o meio executório que precisa da frustração do anterior. E se eu, credor, estou seguindo o meio executório que depende da frustração de outro, como é que eu estou inerte? Como é que se fala em prescrição se eu estou seguindo o caminho para conseguir uma penhora de faturamento? Mais ainda, há meios executórios. Então, o que eu estou dizendo, em suma, não é possível supervalorizar a frustração do primeiro meio executório tentado, porque esse primeiro meio executório não significa nada em termos de inércia. E também não é possível supervalorizar a frustração de vários meios executórios, porque se nós olharmos para o artigo 139.4 do CPC,
que agora prevê as medidas coercitivas atípicas para a execução de quantia certa, nós veremos o seguinte: grande maioria da doutrina, inclusive o Leonardo Greco, defende que esse 139.4 do CPC está submetido a uma diretriz de subsidiariedade. É preciso frustrar os meios executórios típicos para depois ir atrás dos meios executórios coercitivos atípicos. Leonardo Greco, cujo irmão falou aqui hoje, Marco Aurélio Greco. E os senhores sabem que o Vicente Greco Filho também é irmão do Leonardo Greco. Os senhores podem imaginar o Natal nessa família, como deve ser um Natal de conteúdo jurídico fantástico. Mas o 139.4, ele depende, portanto, de um respeito à subsidiariedade. Tem que tentar o meio típico para ir atrás do meio atípico. Mais uma vez, como é possível falar em inércia com a frustração do primeiro meio executório, se, portanto, eu tenho de ir atrás de meios típicos e depois o meio atípico, que depende da frustração dos meios típicos? Um terceiro ponto que me leva a questionar a primeira tentativa como uma diretriz válida para a execução do artigo 40 é o artigo 185A do CTN, que prevê a indisponibilidade das dívidas tributárias quando, citado o devedor, ele não indica bens nem paga e não são localizados os bens do devedor. O pressuposto fático parcial do artigo 185A do CTN, não localizados os bens do devedor, é idêntico ao artigo 40, naquilo que fala de construção de bens. Não localizados os bens do devedor. E para o artigo 185A, que define a disponibilidade de bens do devedor, o STJ tem súmula dizendo que não é suficiente a primeira tentativa, súmula 560 do STJ. Para o 185A é preciso tentar, pelo menos a penhora online, e expedir ofícios para o domicílio do devedor e para o Denatran ou para o Detran. Então, como é possível interpretar de modo tão contraditório as mesmas palavras de não localização de bens do devedor, uma coisa para o artigo 40 e outra coisa para o artigo 185A? Eu tenho pouquíssimo tempo, eu teria mais algumas críticas para fazer a primeira tentativa sob o ponto de vista de método de decisão. Eu realmente não acho seguro dizer que isso foi decidido. Está na ementa, é verdade, está na ementa a primeira tentativa, mas se os senhores olharem os votos, as 3 versões do voto do relator, ele vacila quanto à segurança dessa primeira tentativa. E depois, a meu ver, o mesmo vacilo segue no julgamento dos embargos de declaração, então eu acho que não está fechada tanto assim a porta para rediscutir, no caso concreto, se a primeira tentativa é suficiente ou não para caracterizar o começo do prazo de prescrição e de suspensão de prescrição. O segundo problema que eu vou tentar abordar no tempo, se o Hugo deixar, é que o STJ deveria ter calibrado a incidência do artigo 40 de um modo diferente, conforme 2 tipos de devedores. Porque o artigo 40 da LEF ele é um destino justo para o devedor que não tem bens. É um destino justo para o devedor que não tem bens. Mas ele não é um destino justo para o devedor ardiloso, que esconde. E, para isso, eu queria trabalhar com 2 cenários. O primeiro cenário, que é mais grave, que é o devedor que frauda a execução, ou que subtrai um bem imóvel, que talvez não se enquadrasse tão perfeitamente na fraude de execução, da penhora. Esse é um primeiro cenário. São ilícitos processuais, que estão tipificados no artigo 774 do CPC, e fraude de execução, inclusive, um ilícito penal. E o segundo cenário é do devedor que, intimado, não indica bens à penhora, não revela seus bens, quais são seus bens penhoráveis. Porque isso é um dever processual fundado na cooperação e tipificado no artigo 774.5 do CPC. Em outras palavras, o devedor, em qualquer execução, tem de revelar qual é seu patrimônio penhorável. E se não faz isso, comete um ilícito. Faz sentido premiar esse devedor ardiloso com a prescrição? Quer dizer, se provado esse fato depois, não deveria se rediscutir a consumação da prescrição para esses devedores ardilosos que cometem ilícitos processuais? Acho que sim. O terceiro ponto que eu teria a criticar é quanto à suspensão automática, 5 minutos, a suspensão automática da execução, da execução fiscal do artigo 40, o STJ fixou essa suspensão automática, mas há alguns pontos que daria para demonstrar que não foi o melhor caminho, sobretudo pela insegurança gerada pela própria primeira tentativa, não é tão claro qual é o pressuposto fático do caput, então como permitir
como admitir que o credor, o prazo já começa sem uma decisão que certifique a incidência do caput, é uma situação draconiana. E o último ponto que eu vou falar é sobre o suposto respeito à súmula 106 do STJ nesse repetitivo. Eu disse que, para dar conta da demora do Poder Judiciário nas execuções fiscais, o STJ falou o seguinte: se requerido no prazo, a constrição tem que ser efetivada mesmo depois do prazo, retroagindo à data do requerimento. Isso, aos olhos do STJ, foi uma tentativa de acomodar a demora do Poder Judiciário. Mas eu pergunto, isso é suficiente para preservar o credor que tenta, de boa-fé, conduzir uma execução? Não, isso não é suficiente. Por quê? Se o credor, para requerer uma penhora 1 ano depois do começo para a suspensão, e essa penhora for efetivada 7 anos depois, ele, na prática, só terá tido uma chance de requerer um meio executório. Será um tiro no escuro, porque, ao tempo em que ele quis aquela penhora, as coisas mudam comparado com o tempo em que é efetivada a penhora por culpa do Poder Judiciário. E se frustrada lá atrás, não teremos outra chance. Então, realmente, essa primeira tentativa não acomoda a demora do Poder Judiciário. E para ilustrar isso, e com isso eu vou encerrar, eu convido os senhores a um exercício hipotético. Estou dizendo, requerer no tempo e efetivar depois, com efeito retroativo, não é suficiente. E por que eu digo isso? O exercício hipotético. Vamos imaginar que viesse aqui hoje um hipotético procurador do Estado que trabalha numa hipotética dívida ativa estadual. E que essa hipotética dívida ativa fosse conduzida, hipoteticamente, por uma vara só, até pouco tempo atrás. Hipotética dívida ativa. Um hipotético exemplo. Vamos imaginar que nessa hipotética dívida ativa conduzida por uma hipotética vara de execução fiscal única, houvesse os seguintes dados numéricos de tempo. Dados, repito, hipotéticos. 3 anos para apreciar um requerimento de citação por edital. 5 anos para expedir um mandado de citação dos sócios em redirecionamento. 7 anos, isso aqui é primoroso, 7 anos para que fosse expedido um mandado de penhora de automóvel, perdão. 7 anos para expedir um mandado de penhora de automóvel. Na cidade do Rio de Janeiro, demorar 7 anos para encontrar um automóvel, dificilmente ele estará lá. 4 anos para intimar o Estado de uma sentença e 4 anos para remeter ao Tribunal de Justiça uma apelação. Nesse cenário, dar um tiro só para a Fazenda, repito, estamos no mesmo barco, dar um tiro só para o credor é extremamente draconiano. Eu teria, ao final da minha exposição, alguns apontamentos sobre como eu acho que o problema é resolvido para o futuro. Certamente essa canetada do STJ não resolverá o problema da execução. Não estou dizendo que a culpa, que a coitada da Fazenda tem culpa, mas eu não vou entrar nisso agora, porque não vai dar tempo. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, por trazer alguns dados e alguns esclarecimentos sobre esse tema do artigo 40, que tanto aflige a Procuradoria do Estado, e acredito que o mesmo aconteça com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu tenho para mim que a solução está muito correlacionada e vai ao encontro do que o professor Ronaldo falou, da questão do ajuizamento seletivo, mas para isso a gente realmente precisa normatizar de uma forma diferente, caminhar por outros, se enveredar em outros caminhos, a verdade é essa, mas muito obrigado pelas suas palavras, que realmente isso, a gente tem que rever isso, esse tema com muito carinho, muito cuidado. Antes de finalizar, eu queria fazer uma pequena propaganda de um encontro que vai ser o 3º encontro de questões controvertidas no CARF, nos dias 30 e 31 de maio. Isso vai ser feito numa parceria entre a FCAT e a Firjan, correto? E, para finalizar, eu queria muito agradecer e parabenizar os organizadores do evento, nas pessoas do Daniel Ávila, da Fernanda de Paula, do André Alonso e do Rafael Pepe, que são 2 queridos amigos. E agora eu chamo a próxima presidente de mesa, Fernanda de Paula. Obrigado a todos.